Olá, seja muito bem-vindo à avicultura dessa semana. A vacinação das aves já no incubatório é a garantia de um ciclo livre de doenças e com menor custo de produção. E algumas das enfermidades desses animais só podem ser combatidas com esse tipo de imunização. Para entendermos mais sobre esse assunto, eu recebo agora o gerente técnico da área de avicultura da MSD Saúde Animal, o Lucas Pedroso. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu já gostaria que Muito você obrigado. adiantasse para a gente, né, da importância desse tipo de vacinação, dessa imunização e quais são os benefícios que ela traz aí, desde o incubatório até a vida adulta do animal. Isso, a questão da avicultura, né, ela vem evoluindo ano a ano. Vamos falar de todas as produções que nós temos, a avicultura é que evoluiu mais rápido entre todas, né? E a vacinação incubatória, ela vem nos últimos anos cada vez sendo mais utilizada. Por quê? Porque nós temos um controle muito maior. A gente consegue, dentro de um mesmo local, ou seja, o incubatório é onde todos os pintinhos nascem, eu tenho recursos para fazer uma vacinação com uma precisão muito alta e com uma uniformidade muito grande, pelo grau de tecnificação que hoje nós já temos. Como nós falamos, dentro do incubatório, nós temos dois grandes blocos de vacinação. Alguns que são a vacinação subcutânea, quando o pintinho está no primeiro dia, ou em ovo ainda, com 18 dias, que podemos falar mais, e o outro bloco, a questão da vacinação spray, que são para enfermidades diferentes. Mas nós fazendo uma vacinação dentro do incubatório, a gente vai estar trabalhando muito precocemente para essas aves desenvolverem uma boa imunidade, ou seja, a gente começa a desenvolver a imunidade dela muitas vezes dentro do ovo ainda, ou seja, antes da ave nascer, e, consequentemente, essa ave já chega no campo com uma proteção muito melhor para algumas doenças, tá? Nós podemos ressaltar aqui muito uma doença de Marek, uma boba aviária, que são vacinações, como o gumboro também, que são muito utilizadas nos incubatórios. Praticamente hoje, podemos falar que a grande maioria dos nossos pintinhos de um dia são vacinados dentro do incubatório. Praticamente hoje nós não usamos mais vacinações a nível de campo, ou evitamos ao máximo utilizar, porque é muito mais fácil nós vacinarmos 100 mil pintinhos dentro de um mesmo incubatório do que nós vacinarmos 100 mil aves em 10 granjas diferentes. Então, esse é um ponto fundamental que a gente está trazendo praticamente todas as vacinações de frango de corte para dentro do incubatório, porque nos dá uma segurança muito maior que essa ave foi vacinada. Então, dentro desse conceito todo que você apresentou aqui para a gente, seria o chamado vacinação ponta a ponta, que é criado por vocês da MSD Saúde Animal. É mais ou menos isso mesmo de fato? É levar desde o início até o final, ali até o ponto de abate, ou que seja para a criação ou para as granjas também, já passar essa... É um cuidado, não diria genético, porque genético você muda ali, né, dentro do DNA do animal, mas é de fato um cuidado mesmo, pensando na questão sanitária mesmo, na saúde animal. É mais ou menos dessa linha? Sim, a gente, na MSD Saúde Animal, a gente tem o nosso logo é muito forte de proteção de ponta a ponta, ou seja, nós saímos lá de trás e vamos até o final da vida da ave, proporcionando o quê? Bem-estar animal, através do quê? Uma ave saudável, ela tem um bem-estar animal muito forte. Então, nós trouxemos muitas tecnologias de vacinas novas, tá? Muitas vezes com tecnologias de vacinas vetorizadas, que protegem uma vacina só, tem condição de proteger para 2 ou 3 enfermidades no campo. Nós temos uma linha bastante forte nessa linha de pesquisa, que são as vacinas de administração em ovo, tá? Ou subcutânea, como eu já falei, tá? Que elas protegem para Marek, para Newcastle e para Gumboro, muitas vezes numa única vacina, tá? Então a gente pode fazer uma administração muito segura no incubatório, com uma dose, com 18 dias, ou subcutânea, e essa ave vai ter proteção por todo o período de vida dela no campo, ou seja, não precisamos mais nos preocupar com isso. E um foco nosso, como é de ponta a ponta, é muito com a aplicação dessa vacina, com a tecnologia. Então, hoje, podemos falar assim, uma vacinação em ovo, ela envolve uma tecnologia muito grande. São vacinadoras que têm uma tecnologia muito forte, que elas detectam desde o batimento cardíaco dentro do ovo do embrião, para ela sim realizar a vacinação. Então,
a MSD também tem parcerias muito fortes, a gente traz muita tecnologia para essa vacinação dentro do incubatório. Por quê? Porque a gente tem muito claro para nós que para nós mantermos uma ave saudável com bom bem-estar animal, o pré-requisito básico é o quê? É uma boa aplicação de vacinação no campo. Então, mais ou menos a gente fala, de ponta a ponta, a gente está muito focado em auxiliar todos os incubatórios nesse processo, não só com as vacinas de tecnologia, como a parte da Inovax, que são essas vacinas vetorizadas que eu comentei, mas sim com as aplicações também, porque uma vacina ela somente é bem eficaz e tem uma boa performance se ela for bem aplicada. Então, hoje nós temos um ponto muito forte que é esse monitoramento também de fazer a aplicação. Dentro dessas aves, quais são os tipos de doenças, né, que vocês conseguem prevenir dentro desse programa que é de ponta a ponta? Você já tem um levantamento disso? Quais são os tipos, quais os meios e quais as aves que já são adeptas a receber? Eu falo até de questão de idade. Você falou desde lá do incubatório, mas tem algum tipo de ave também que pode apresentar uma contraindicação para isso? Existem também estudos dentro dessa área? Hoje, basicamente, eu estou falando aqui de frangos de corte, tá? Matrizes de corte, as aves comerciais que nós hoje trabalhamos, tá? Então, hoje nós trabalhamos com a prevenção de doença de Marek, que é uma enfermidade bastante conhecida, ela é facilmente controlada através da vacinação, tá? Então, para essas aves comerciais, hoje no Brasil é obrigatória a vacinação para a enfermidade de Marek. A gente também tem a vacinação para enfermidade de Gumboro, que é uma enfermidade bastante importante, de alto impacto para a saúde das aves. Também temos a parte respiratória, que a gente também faz as vacinações no incubatório também, que incluem normalmente, para o Brasil aqui, a enfermidade de Newcastle e a enfermidade de bronquite, tá? A enfermidade de Newcastle a gente já consegue fazer uma administração de vacinação em ovo também, tá? E a vacinação de bronquite nós podemos fazer também no incubatório, só que há um dia de vida, após o nascimento, após a eclosão desse pintinho, a gente faz a vacinação por via spray. Tá? Então, aqui a gente, dentro do incubatório, nós estamos falando de duas frentes de vacinação, uma subcutânea ou em ovo, e uma segunda via spray depois da eclosão, com esse pintinho um dia antes de sair do incubatório. Tá? Então, com isso, nós prevenimos essas enfermidades que eu falei. Existem outras também, como boba aviária, que a gente também pode estar prevenindo. Eu estou falando mais da situação do Brasil, em outros países podem acontecer de serem outras enfermidades também, podem ser feitas em incubatório. Tá? Mas, a princípio, dentro das recomendações de frango de corte, matrizes de corte, nós temos, as vacinas não têm nenhuma contraindicação para nenhuma dessas aves. Frango de corte, postura comercial ou matrizes de corte. Certo. Você tocou em outro ponto muito interessante, Lucas, que é direcionado ao programa para as aves de corte. A gente tem também as aves que são poedeiras, outras que são tiradas para genética e tudo mais. Existe também estudos da MSD Saúde Animal voltada para esse tipo de animais? Ou isso faz parte de um outro projeto que vocês possam ter por aí dentro dessa linha de pensamento? Não, essa tecnologia de vacinação em ovo, ela engloba todas as aves de produção. Isso inclui desde as aves de genética, as reprodutoras, matrizes de corte, as de postura comercial, que são as aves de ciclo longo que nós falamos, ou seja, aquelas que têm um ciclo de vida muito mais alto do que do frango de corte, que é em torno de 42 dias um frango de corte. Uma matriz reprodutora de corte, ela fica 60 semanas. Uma matriz uma postura comercial, por exemplo, a ave que nós comemos o ovo, né, que é uma linhagem de postura comercial, ela vive até mais de 90 semanas, às vezes. Então, esses estudos nós temos tanto para frangos de corte, quanto para matrizes e postura comercial. Essas vacinas elas podem ser aplicadas, por exemplo, uma postura comercial que vive lá mais de 90 semanas, o que nós podemos, uma matriz de corte de 60 semanas, a gente, muitas vezes, por exemplo, para a enfermidade de Marek, a gente faz uma vacinação lá no incubatório, em ovo ainda pode ser feita, e ela vai proteger durante todo o ciclo dessa ave na vida dela. Tá? Gumboro, Newcastle, tem outras enfermidades também, que algumas vezes no ciclo longo nós podemos fazer algumas outras vacinações ao longo da vida. Mas, considerando aves de ciclo curto, que são as aves de frango de corte, elas são vacinadas somente no incubatório. Tá? Então, sim, nós temos essas vacinas para todas as aves comerciais. Ô Lucas, agora outro ponto que é muito importante também a gente passar aqui para os nossos espectadores
é que isso pode reduzir custos dentro da própria produção, quando você faz essa vacinação de forma adequada. Eu gostaria que você colocasse e apresentasse para a gente os detalhes disso. Por que é tão importante e como ela pode contribuir nessa redução aí de despesas para o criador de aves? Legal. Isso é uma coisa que me fascina muito dentro da avicultura, né? Quando nós temos uma vacinação dentro do incubatório, como eu falei lá, nós temos um controle maior, ou seja, uma vacinadora automática em ovo com uma alta tecnologia, ela vacina 60 mil ovos, 100 mil ovos, 150 mil ovos num dia, no mesmo lugar. E se nós estivéssemos no campo, nós teríamos 10, 15 granjas vacinando com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Aí eu estou fazendo uma análise só do número de pessoas que podem ser envolvidas no processo. No incubatório nós temos uma, duas, três pessoas no máximo. Em granjas nós poderíamos ter muito mais. Então, do ponto de vista de mão de obra, ela já afeta positivamente o integrado lá no campo, ou seja, ele não tem esse trabalho de ter que fazer uma vacinação. Uma vacinação no campo, ela é laborosa, ela tem que despender pessoas, 4, 5 pessoas, às vezes leva um dia inteiro de trabalho, isso tem um custo para um integrado lá da ponta. Sem falar na questão técnica da resposta imunológica, que todos nós sabemos para essas enfermidades que eu comentei, de gumbouro, de bronquite, de marek, sim, nós precisamos fazer uma exposição, ou seja, fazer uma aplicação dessa vacina o mais precoce possível, tá? Então, a ave já chega no campo com uma boa imunidade, já deu um tempo dessa vacina trabalhar na ave, desenvolver a imunidade dela, e ela chega muito mais preparada para encarar os desafios de campo, os eventuais desafios que ela vai ter com os vírus de campo. E essas aves já imunizadas, consequentemente, elas não vão ter um risco de adoecer, o risco de elas contraírem a enfermidade na granja, ela já fica reduzida, porque nós já estamos entregando uma ave com um dia de vida vacinada. Então, ela já tem um desenvolvimento imunitário melhor, ela já ganha nisso. E com isso, nós temos menos doenças, menos aves afetadas, e isso tem um impacto econômico forte. Uma ave que contrai uma doença ou que está exposta a algum vírus, alguma coisa, é como nós. Ela não vai comer, ela vai ficar mais quieta e isso vai ter um impacto na performance dela. E todo impacto de performance é um impacto econômico. Segundo ponto é que nós podemos ter que fazer alguns tratamentos a nível de campo e tudo isso despende valores, isso despende custos. O que uma vacinação precoce e bem administrada, como são as vacinas de incubatório, são administradas em ovo, subcutânea ou spray, como nós conversamos, elas vão reduzir isso, minimizar ao máximo isso. Então, esse é um benefício econômico muito forte para a indústria avícola, a vacinação no incubatório, que nós temos uma redução dos manejos de campo associado a uma desenvolvimento de imunidade muito precoce. Dentro dessa questão aí que você falou, do tratamento precoce, que já evita várias outras questões ali no campo, porque depois o tratamento pode ser muito pior. Esse ponto é muito interessante. Agora, também pode ocorrer também de uma ave que esteja com algum tipo de doença contaminar também outras. E isso vai gerar uma despesa para o produtor muito maior, porque em alguns casos tem que sacrificar todos os animais que estão ali, né? Exato. Vamos falar assim de uma ave que está mal imunizada. Pode ser, vamos supor assim, nós não fizemos uma boa imunização, não foi imunizada no incubatório, foi para nível de campo e nós não conseguimos, como eu falei, no incubatório tu tem uma certeza que 100% das aves são vacinadas. Quando nós estamos no campo, nós temos muitas outras variáveis que podem impactar dentro da nossa eficiência vacinal. E uma ave mal vacinada, ela pode sim replicar o vírus para outras aves. Então ela funciona como um reservatório, ela começa a espalhar o vírus e tem sim um impacto econômico, tá? Vamos ter mortalidade, que vai impactar mais. Tá? Então, com certeza, uma vacinação mal feita, ela tem um impacto muito forte no campo, tá? Porque essa ave mal vacinada, mal imunizada, ela vai replicar vírus, ela vai funcionar como quase um reservatório para as outras aves. Bom, a gente sempre, quando fala dessas questões de doenças aviárias, a gente vê
sacrifícios em grandes escalas, principalmente fora do país, quando tem algum tipo de granja ali que tem essa contaminação. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão sanitária muito, muito forte, talvez até o nosso espectador esteja pensando nisso, né? Ah, não tenho que fazer essa imunização aí precoce, porque a gente segue todos os parâmetros aqui que são colocados pelos órgãos de fiscalização e a gente está livre de qualquer tipo de doença. Mas não é bem assim, né, Lucas? Isso pode ocorrer, pode acontecer mesmo sendo fatos isolados, pode acontecer algum tipo de situação dessa e não exime também a questão de outras doenças que são menos divulgadas por aí, mas que pode também estar presente ali dentro de uma granja. Então, por mais que o produtor faça esse cuidado, essa imunização precoce, de fato, ela seja bem mais rentável a longo prazo para o criador, não é isso? Sim, um ponto interessante que tocou aí é aquelas sacrifícios em massas que a gente vê muitas vezes noticiadas. Elas se referem muito a algumas enfermidades que são praticamente exóticas no Brasil, vamos falar assim. Quando você fala em influenza ou propriamente Newcastle, nós temos uma situação sanitária no Brasil muito bem controlada, tá? Principalmente influenza, estamos muito bem controlados com práticas de biosseguridade, que eu falo assim, além, o primeiro pilar que nós temos para prevenção de doenças é a biosseguridade. Depois vem as vacinas, depois vem, tudo é um conjunto. Então, muitas vezes a gente vê outros países impactando seriamente na produção deles por terem algum problema sanitário mais grave, que eu estou falando aqui de doenças que nós não temos no Brasil clinicamente falando, tá? Então, e essas imunizações que nós fazemos em incubatório, para bronquite, para marek, para gumboro, são doenças que não exigem um sacrifício, como a gente vê de um sacrifício de zonas sanitárias, tem que sacrificar todas as aves, não, mas elas têm um impacto muito forte pela mortalidade das aves que adoecem. Tá? Newcastle é um parâmetro diferente. Se eventualmente nós temos um surto de Newcastle, vários procedimentos têm que serem tomados e aí sim, conforme tu falou, vão haver sacrifícios até por a nossa legislação. Nós respeitamos, nós temos uma legislação muito boa, muito rígida quanto a vários parâmetros de biosseguridade e contenção de algum eventual foco, se algum dia houver. Então, de todas essas, por exemplo, uma vacinação de Newcastle, que nós estamos falando, que sim exige um tratamento de sacrifício de aves, se nós tivermos eventualmente alguma positividade, a gente tem uma prevenção já a nível de incubatório, quando a gente faz a administração de vacinas vetorizadas ou vacinas vivas. E, de fato, a gente está entrando num cenário agora de exportação de proteína animal, principalmente de aves, muito grande aqui no Brasil, né? Estima-se aí mais um recorde para esse ano de 2022 e quando o produtor está atento a essas questões sanitárias, que já são bem estipuladas pelos órgãos de fiscalização, mas ele entra dentro da sua própria granja com imunização muito mais forte, com certeza tem uma visibilidade, uma reputação ainda melhor no mercado, tanto interno, que tem o maior consumo nosso, fica aqui, né, de toda essa produção fica no Brasil, mas também para os nossos compradores fora daqui, né? Sim, essa questão de vacinação em ovo, a avicultura hoje nós somos muito auditados, porque nós somos um grande exportador, então o mercado do mundo inteiro olha para a parte sanitária do Brasil. E o que acontece? Nós temos que ter esses procedimentos muito bem feitos, porque nós somos exportadores para mercados extremamente exigentes do ponto de vista sanitário. Então, eles fazem seguido muitas auditorias desde o nível de incubatório, auditando essas vacinações, a qualidade da vacinação dentro do incubatório, porque para eles isso é uma segurança do que a ave já está sendo bem imunizada e já está indo para o campo imunizada, bem como as questões da parte de campo, né, que eles olham, que são medidas de biosseguridade. Mas a vacinação de incubatório, ela traz uma segurança muito grande para mercados compradores, que a empresa está fazendo, está tendo uma vacinação no melhor lugar e com as melhores tecnologias, porque hoje as vacinas de incubatório, elas são tecnologias diferentes e superiores àquelas vacinas tradicionais que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. Por exemplo, dentro da MSD, nós temos uma linha toda de vacinas vetorizadas, que são aquela, o que é uma vacina vetorizada? São vacinas que com uma aplicação de uma dose, de um vírus só, a gente tem a proteção para 2 ou 3 outras enfermidades. Então, isso a gente já tem
toda uma tecnologia envolvida. E essas vacinas, elas são muito focadas no quê? Numa alta performance da ave, que não somente ela protege, que eu falo que assim, a proteção contra a enfermidade de uma vacina é o básico. Hoje nós temos o foco o quê? Que além da proteção dessa vacina, nós temos que ajudar o nosso integrado, o nosso criador de aves, a ter uma maior rentabilidade do negócio dele. Assim, nós desenvolvemos muitas tecnologias que ajudam essa ave a ter uma performance melhor. Com essas tecnologias de vacinas vetorizadas, por exemplo, antes eu tinha que administrar 2 ou 3 vacinas isoladamente, e isso ia para a ave. Hoje eu administro somente uma vacina que eu consigo proteger para 2 ou 3 enfermidades também. Então, isso são evoluções que nós vamos tendo e isso vai dando muita segurança para a proteção e para a performance dessas aves, no caso do campo também. Então, hoje nós temos a vacinação de incubatório como um grande driver de proteção e performance, tá? Então, esse é um ponto bem importante com essas novas tecnologias que nós estamos tendo hoje. Ô Lucas, então a gente vê que a vacinação ela é o primeiro ponto primordial para a gente ter aí mais produtividade e rentabilidade para os criadores, né? Ter um pouco mais de tranquilidade. Mas você citou também aí outras tecnologias que a MSD Saúde Animal tem também aí para os criadores de aves. Qual delas você pode elencar para a gente também que faz parte desse trabalho de bem-estar e também aí de produtividade para as aves aqui no Brasil? Sim. Hoje, assim, todas as vacinas que nós temos da linha Inovax, elas focam nisso, no bem-estar da ave, que não tem enfermidade. Um ponto importante hoje nós trabalhamos com algumas vacinadoras em ovo, ou seja, desde a tecnologia que nós temos lá dentro da vacinadora, nós temos vacinadoras que fazem o diagnóstico para fazer a vacinação dessas aves, desses pintinhos, desses embriões ainda dentro do ovo por batimento cardíaco. Então, nós temos parcerias com empresas mundiais aí, que nós temos essa tecnologia. E isso, o que acontece? Proporciona um aumento, uma melhor eficiência no custo, porque só vão ser vacinadas aves, ovos com embriões viáveis, ou seja, aquele ovo que não tem um embrião, ele não é vacinado, porque esse embrião não vai se tornar um pintinho. A tecnologia da vacina faz a parte dela depois de aplicada, e no campo a MSD também conta com toda uma assistência. Nós temos todo um departamento de saúde animal auxiliado junto com o pessoal do bem-estar animal. Nós sempre estamos focados, porque hoje a gente tem empresas que estão dentro do grupo da MSD Saúde Animal focadas na tecnologia para monitoramento dessas aves que nós estamos desenvolvendo. Para quê? Porque elas têm um bem-estar animal muito forte, ou seja, não somente do ponto de vista de vacinas, mas de tecnologias. Nós estudamos muita coisa, desde dentro do incubatório, como é que nós podemos prover uma melhor temperatura, ser mais eficiente, trazer um bem-estar melhor. Nós temos um bom bem-estar animal hoje, mas nós queremos sempre mais, estamos sempre buscando. E no campo da mesma forma, sempre buscando o quê? Quais tecnologias podemos trazer, qual monitoramento, podemos monitorar uma ave vendo com escaneamento de temperatura, alguma coisa. Nós temos todo um segmento dentro da MSD hoje que está trabalhando muito focado. Por exemplo, se eu tiver uma tecnologia que eu possa escanear a temperatura das aves dentro do galpão, isso aqui é só um exemplo que eu estou citando, quanto isso pode ajudar melhor, quanto nós podemos prever alguma coisa ou ajustar alguma coisa. Então, nós trabalhamos muito com essa parte de conectividade também. A gente é muito forte nessa parte de estudar e buscar novas tecnologias, buscar novos parceiros para que a gente possa estar estipulando e trazendo melhor qualidade para o nosso frango, para a nossa matriz e para o nosso produtor também. Tá certo, Lucas. Tudo muito bem explicado aqui para a gente, esclarecido a importância da vacinação aí das aves desde o processo incubatório durante todo o seu crescimento aí para prevenir doenças e dar mais segurança para o criador. Esse é um dos objetivos aqui do nosso programa Avicultura, que é esclarecer essas novas tecnologias aí que tem disponíveis no mercado para que o produtor tenha tranquilidade aí dentro de suas granjas. Muito obrigado a você pela sua participação aqui com a gente, com a sua disponibilidade e até um próximo encontro. E você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. É sempre uma satisfação ter você por aqui. Siga acompanhando a programação da AgroMais. É claro que a gente volta a se encontrar durante os nossos telejornais. Um abraço e até lá.